segundo tempo. Queria que você fizesse uma análise individual da sua atuação na partida de hoje, se você de fato meio que o torcedor pode esperar para esse jogo de volta na semana que vem. Acho que é difícil falar individualmente. Todo mundo ali estava empenhando o seu máximo, tentando fazer o melhor para a gente poder vencer juntos. Então, quando a equipe vai bem, né, o individual aparece. Então, temos que trabalhar bastante, não esquecer, né? Aprender com esses erros de hoje, trabalhar em cima deles e conseguir fazer um grande jogo lá para a gente poder reverter. É difícil reverter o jogo fora de casa, mas a gente já passou por situações difíceis, temos condições, a gente vai fazer de tudo aí, a vida dentro de campo, para trazer a alegria que a nação merece. Pra cá. Everton, boa tarde, canal RR Fla. Eu queria saber de você, como mudar a questão do estádio anímico, já que o Flamengo perdeu o primeiro jogo dentro de casa e agora o São Paulo joga dentro de casa, né, buscando um título inédito, então é uma força maior psicológica para eles. Como é que a gente pode fazer para buscar esse resultado positivo dentro do Morumbi lotado? A gente tem que acreditar, a gente não pode desistir no momento. Hoje a gente tentou até o final. Isso para entrosar e conseguir fazer jogadas, se achar no campo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É um estilo que o São Paulo gosta. A gente vem treinando, tentando adaptar jogo a jogo. Temos uma final pela frente, temos que esquecer qualquer desânimo que possa ter pela frente. Lógico que a gente fica triste, perder um primeiro jogo em casa, mas cabeça positiva, pensamento positivo para a gente poder fazer um grande jogo, passar por cima de qualquer dificuldade e tentar reverter esse resultado para a gente trazer a taça para o Flamengo e comemorar junto da nação, porque eles merecem. Fizeram uma festa muito linda aqui, a gente nos motivou muito e tenho certeza que lá no próximo jogo o resultado a gente vai fazer de tudo para reverter esse resultado que foi hoje. Obrigado, galera. Valeu. Não tem condição. Vocês pensam em mudança? Qual o planejamento do Flamengo? Domingo tem mais 90 minutos. A vantagem do São Paulo é grande. A história do Flamengo também é grande. A gente vai tentar reverter esse quadro. 2, 3 anos atrás, a gente teve a felicidade de ser campeão lá, no Morumbi mesmo, com um resultado adverso. E a gente agora vai tentar fazer um bom resultado para a gente chegar lá e sair campeão. O São Paulo, ele segue como técnico? Marcos? Eu acho que você não ouviu, eu acabei de falar. Domingo tem... Você falou sobre o jogo, você não falou sobre o técnico. Não, eu respondi, é que você não ouviu. Ele perguntou do técnico. Quarta-feira tem jogo do Campeonato Brasileiro. Domingo a gente tem os outros 90 minutos das finais. Assim, não tem... O Flamengo entende que a gente pode reverter esse quadro e é o que vai ser, e é o que a gente vai trabalhar para isso aí. Ô Braz, tentando pensar com a cabeça do torcedor agora, olhando para um elenco tão talentoso, com tantas estrelas e que já foi muito vencedor nesses últimos anos, vou tentar te fazer a pergunta... Não, continua sendo vencedor, é o atual campeão da Libertadores e o atual campeão da Copa do Brasil. Mas a pergunta mais simples possível, o que está acontecendo com o Flamengo? Infelizmente, os resultados que a gente acreditava e que trabalhava para que viessem, não veio, não está vindo.
E, assim, eu acho que agora a gente chegar, fazer uma edição rápida, numa determinada pergunta, que é pertinente, absolutamente pertinente, mas eu acho que o quadro para ser avaliado é um pouco maior. Agora, a gente chegar e botar só na conta de A, B ou C, eu acho que não é justo, eu acho que não procede. E domingo, a gente vai pro Morumbi, com a história do Flamengo, com a grandeza do Flamengo, para tentar reverter esse quadro. E, claro, com São Paulo de técnico. O Flamengo pode perder para ele mesmo durante a semana. A gente não sabe. Já tá perdendo, né? O Flamengo ele tá perdendo o ano. Ele perdeu o ano para si mesmo. Zinho, presta atenção nessa imagem. Durante a entrevista coletiva do Dorival Júnior, um pouquinho antes ali de começar, sabe quem apareceu para mandar um beijo pro Dorival? O Gabigol. Olha lá. Não. Essa imagem aí, até para dar o crédito, é do paparazzo rubro-negro, tá, Zinho? Então o Gabigol foi lá, abriu a porta e mandou um beijinho pro Dorival. Mostra o comandante que é, né? Os jogadores têm um carinho. Se perde o jogo, piora ainda mais a situação. O São Paulino não está nem aí para o jogo do meio de semana. Se perder, o foco é total no jogo contra o Flamengo. O Sampaoli vai estar pressionado para o jogo de quarta-feira. O Everton Ribeiro falou isso na coletiva. Vamos usar o jogo de quarta-feira para o ânimo voltar, fazer um bom jogo, ganhar o jogo para animar, para motivar o time. Então, assim, o momento é do São Paulo, merecidamente pelo que fez. O momento é do Dorival, pelo trabalho que ele está fazendo. Sem dúvida, é muito bom na Copa do Brasil, porque a situação do brasileiro, o Flamengo está muito acima do São Paulo, né? Na posição da tabela. Mas a pressão está toda do outro lado. Então, o Dorival trabalhando isso, fazendo com que os jogadores fiquem concentrados, respeitando o outro lado, jogando como jogou com essa aplicação, tá com a mão na taça. O favorito é o São Paulo, mas eu tô com o Dorival. É bom jogar, né, Pascoal? É bom melhor jogar. Do outro lado tem jogadores de qualidade. Tem jogadores com qualidade. Claro que tem. Assim, 1-0 não garante nada. Agora, Pascoal, se o Gabigol não quisesse que repercutisse, ele não teria feito isso. Não teria aberto a porta ali no meio da entrevista coletiva e mandado um beijo pro Dorival. O Gabigol, que outro dia, faz 3 dias, falou que queria que o Sampaoli continuasse no Flamengo porque ele era a cara do Flamengo. Agora ele faz isso? E disse na última entrevista que o trabalho do Sampaoli é muito bom. E que eles treinaram o que eles fizeram na partida contra o Atlético Paranaense. E aqui eu quero falar para o senhor, depois de 11 dias, eles jogaram aquilo que eles treinaram? O senhor tem certeza disso? Aquela vergonha que passou contra o Atlético Paranaense, hoje contra o São Paulo poderia ter acontecido igual. Se toma 3 hoje, um abraço pro Gaiteiro, é só levar a taça pro Morumbi e entregar pro São Paulo. Se faz 3, mas fez 1, tem jogo. É melhor jogar,
Essa é a minha frase. Nessa hora, é melhor jogar. Não tem vencedor de véspera com esse placar exprimido de 1-0. Mas aqui é o seguinte, o Gabigol vai lá, o Gabigol não faz nada sem saber que vai dar repercussão. Claro que não, gente. O Gabigol, o Gabriel, ele tem uma postura diante dessas situações diferente dos outros. Já tivemos outras situações também que o Gabriel esteve em coisas semelhantes ou parecidas, ou alguma coisa, mas sempre ele está em evidência. E ali não é um beijo pro Dorival, ali é uma crítica pro Sampaoli e quase que uma ofensa para a direção do Flamengo. Ali, como diria um amigo meu locutor, torcedor. Um amigo meu locutor, né, falava assim, paixão não, mas saudade. Não é? E se a semana tá difícil, o jogo do Flamengo é lá em Goiânia. Ou é no Maracanã? Sim. Não, em Goiânia. Porque perdeu pro Atlético Paranaense em casa, né? Goiás. E o jogo do São Paulo é no Morumbi. É em casa. E o Goiás... Do segunda-feira ninguém faz nada, que aquele descanso, aquele migué... Vai ter representação. Segunda-feira A representação, teremos protesto, como normalmente se faz, ou a própria torcida já desistiu? Não sei. Precisa ver o que vai acontecer amanhã no Ninho do Urubu. Aí na terça-feira vai viajar. Na quarta tem um jogo. No domingo tem jogo de novo. Os titulares que o São Paulo imagina... Né? Esses caras titulares que ele imagina, não devem viajar. Você quer viajar para esse jogo de Goiás. Como o São Paulo, você vai botar o time titular nessa partida. Contra o Fortaleza. Zé, você falou assim, e a torcida, como é que tá reagindo ao vídeo? Sim, é péssimo. Então, porque eu tô vendo aqui, o vídeo é do Paparazzo Rubro-Negro. Aí ele postou e eu tô vendo justamente a repercussão nos comentários dele. Um tá falando aqui, ele gosta de aparecer, rala do Flamengo, jogador que eu amo, com técnico que eu gosto, ele é ídolo, eu faria o mesmo. Assim, tem muitos aqui criticando esse aqui é bom, o Henry mandou aqui, isso é a casa da mãe Joana. Sim, ali eu penso da mesma forma que o Zinho. Eu jamais, tomei de 1-0, o clima tá péssimo, tá horroroso, decisão, você vai lá e fica manda beijo pro treinador. Com todo, eu acho que é muita gratidão, porque o Dorival foi o responsável pelo lançamento do Gabigol, né? Claro. Então, assim, tem uma relação de carinho. Acho que antes até era o Muricy, não era? Não, eu acho que quem colocou, acho que foi o Gabigol, foi o Dorival. Sim. Foi o Dorival, não foi ou foi o Muricy? Eu acho que foi antes até com o Muricy. Não, foi o Muricy. Foi o Muricy. Aí logo depois eu cheguei lá, eu fui gerente de futebol no Santos, então peguei esse início do Gabigol lá, né? Então, assim, Dorival, acho que na época ainda não tinha dado essa... Naquela época ali de Neymar, de Ganso, ainda não tinha Gabigol. Ali não, mas aí depois, no time de 2015, o Gabigol ganha uma importância grande no time do Dorival. No time do Dorival. Eu acho que eu acho que foi essa... Mas quem colocou o primeiro a colocar foi o Muricy. Mas tudo bem, eles têm uma relação... mas eu acho que tem essa relação, essa proximidade e tal. Faz o seguinte, pega o telefone, liga, Dorival, parabéns, e o caramba, legal, muito bom te ver. Vamos conversar, passo no hotel depois, entendeu? Evita esse tipo de situação.
vai trabalhar bastante para reverter esse resultado. A gente vai fazer estudo agora para reverter esse resultado. Temos uma semana para trabalhar, foco total. Quarta-feira tem um jogo, temos que usá-lo como para ganhar ânimo, né, para essa final. Temos todas as condições, trabalhar bastante, focar e quem entrar em campo, deixar tudo dentro de campo para a gente reverter, comemorar esse da Everton. É difícil falar individualmente, todo mundo ali estava desempenhando o seu máximo, tentando fazer o melhor para a gente poder vencer juntos. Então, quando a equipe vai bem, né, o individual aparece, então temos que trabalhar bastante, esquecer que... não esquecer, né? Aprender com esses erros de hoje, trabalhar em cima deles e conseguir fazer um grande jogo lá pra gente poder reverter. É difícil reverter o jogo fora de casa, mas a gente já passou por situações difíceis. O tempo que ele diz que o Flamengo foi muito superior e o São Paulo não existiu, acho que foi um pouco exagerado. Porque se o primeiro tempo o São Paulo atropelou porque teve chance para fazer gols. Não foi só o gol que o Caleri fez. Teve mais próximo, né, da área do Flamengo, teve mais possibilidade de criatividade ali. É que faltou até um pouco mais de confiança do São Paulo naquele momento final. Porque poderia ser um primeiro tempo com mais gols do São Paulo. Já o que o Flamengo cresce e melhora em posse de bola, isso a estatística mostrou, não é transformado em grandes chances. Teve o lance do Pedro, aquela cabeçada ali, num cruzamento, num bate-rebate, mais na individualidade, mais numa abafa do que numa construção de jogo. Então isso eu não concordei muito com ele. Esses passes realmente aconteceram, muitos passes longos, não é a característica dele como treinador e muito menos do Flamengo. Verdade. Mas aí passa muito pela nossa discussão, a divergência minha e do Pascoal. Eu não acho que o Gerson fez um grande jogo, porque passava por ele esse domínio de bola no meio campo de um trabalho, ele e o Vitor Hugo. Já que tinha 3 atacantes, o Pulgar é mais primeiro volante, não teve um meio campo com posse de bola, com trabalho, com girar o jogo. O campo inoperante no primeiro tempo do Flamengo. Quando o Everton Ribeiro entra, não é que ele foi brilhante, mas melhorou muito isso. Melhorou muito essa posse de bola, essa qualidade de tentar algo diferente. E eu acho que não deu certo os 3 atacantes. Muito porque o meio-campo não municiou esses caras. E aí é em cima do que a gente falava, né, Zé e Pascoal, que na boa atuação que ele teve contra o Botafogo, ele não deu sequência à mesma equipe. E ele falou que pensou até em dar a sequência, mas imaginou que com 3 atacantes seria melhor. Até uma questão de característica, né? O Zinho está descrevendo a questão tática e técnica. Vamos por características. Você tem 3 atacantes. Qual dos 3 atacantes tem a possibilidade de pegar a bola no meio campo, sair driblando e fazer uma jogada individual? Nenhum. O Bruno Henrique é mais velocidade. Bruno Henrique é velocidade, esquerda, né? então precisa que alguém o acione, né? Isso. O Pedro é mais centralizado, embora no segundo tempo ele tenha saído um pouquinho mais, mas precisa que a bola chegue. O Gabigol é finalizador. Ou senão ele vem aqui pro lado esquerdo, aquela cortezinha por dentro e diagonalzinha aquela bola pro Bruno Henrique entrar no segundo tempo cabeceando, certo? Quem fez essa bola chegar? Não tinha quem Não tinha. Sabe por que não tinha? Porque o Gerson não sabia se ele marcava ou se ele retornava no meio campo, para fazer o meio campo ali para ajudar na marcação. O Vitor Hugo, até agora, ele está procurando o posicionamento dele, que ele não sabia o que estava fazendo em campo. E aí você pega um time organizado como o São Paulo, que todos sabem as funções que precisam ser feitas dentro de campo, você não consegue jogar. Então é falta de entendimento do treinador. De novo, vou repetir aqui, contra o Atlético Paranaense, foi diferente do que aconteceu? O Gabigol pegou na bola? Não. O Pedro finalizou? Quem finalizou? Bruno Henrique, que é o único jogador. Coincidência ou não, nós estamos vendo ali passes longos. A procura de quem? A procura de quem esse passe longo? Sempre a bola no Bruno Henrique do lado esquerdo. Então, assim, é falta de entendimento? Não. É uma questão de entendimento de jogo. Coisa que o treinador não conseguiu entender, não conseguiu enxergar. O São
Não, o que eles fazem hoje, os jogadores, eles são diferentes dos jogadores do passado. Sei. Porque nos jogadores do passado nós não tínhamos tantas questões táticas como essa. Nós tínhamos um posicionamento e nós, através da nossa inteligência, por favor, me corrijam vocês se estiverem... Eu vou falar depois que você falar o que o Cilinho falava pra gente. E nós, através das nossas inteligências e capacidades dentro de campo, nós nos posicionávamos bem. O que o Zinho falou sobre, pô, tá difícil, pega a bola, toca, vira. Não é que o treinador falava assim, olha, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Não, ele te dava um posicionamento e falava assim, ó, se a situação estiver difícil, você toca para trás. Nós tínhamos que nos virar. Hoje em dia, essa geração é o seguinte, até para ir no banheiro, precisa pedir para o treinador. Entendeu? O treinador manda você ficar em cima da linha e você não vai pegar na bola, o cara fica em cima da linha e não pega na bola. E o lance está lá do outro lado, sendo que se ele der 3 passinhos um pouquinho para dentro, a bola pode sobrar para ele, ele pode fazer o gol. Mas essa geração, felizmente, tem coisas boas e coisas ruins. Claro. Não posso generalizar. Mas é uma geração que depende muito do treinador. Por que então... Mas é também essa organização que fez o São Paulo vencer o jogo. Sim, o treinador é bom, Zé, é bom depender dele. Quer ver? Por que com o Jorge Jesus... Por que com o Jorge Jesus todo mundo sabia o que tinha que fazer? Por que com o Dorival Júnior, no Flamengo, era um bom muito distante, todo mundo sabia o que fazer e ganhou a Libertadores? Agora, por que com o Sampaoli ninguém sabe o que fazer dentro de campo? Eu acho que é porque a cada jogo é um time diferente. Sim, porque você não tem referências. E aí a base... Aí também não tem a mínima estabilidade. A resposta dele para isso é não, porque eles se conhecem. Como se conhecem? Minimamente, eu continuo insistindo. Eu não conheço time que jogue futebol sem ter obrigações em campo. Eu não conheço jogador que possa jogar à vontade. O jogador tem que ter obrigação. Olha, eu preciso de você para fazer isso aqui. Mesmo o Neymar, mesmo o Lucas Moura, que jogam como... O Lucas Moura estava livre, o Neymar joga livre. Mas mesmo esses caras têm obrigações. Era nítido hoje, o Lucas Moura perdia a bola pro Pulgar, encostava no Pulgar. Sabe que o Cilinho falava pra gente? E olha que aquele nosso time era bom, hein, Bruno? Nosso time era bom. Ele mecanizava os movimentos
E aí na tela, olha só, a gente tem essa pergunta, né? Será que o Flamengo vai reverter? Então, às vezes em que o mandante perdeu o jogo de ida na final da Copa do Brasil. O Galo perdeu pro Grêmio, não virou. O Grêmio perdeu pro Palmeiras, não virou. E agora a gente tem essa questão que será respondida lá no Morumbi. Pascoal, a torcida que já protestou contra o time, que já protestou contra o treinador, hoje foi em cima da presidência e da direção do clube. E do Gabigol quando saiu também. Mesmo sendo lesionado, ele foi vaiado pela torcida do Flamengo. Na saída, a torcida enxergou que ele não jogou bem. De novo, o Gabigol não faz uma boa temporada. O Gabigol não está jogando bem. Isso que fique bem claro, não está jogando bem. Não é por conta da festa, isso aí ele não está jogando bem, ponto. A torcida tem muita questão de reclamar. Eu acho que o torcedor tem o direito de protestar. Você tem esse direito, porque ele pagou o ingresso e ele não gostou do que viu. E ele pode protestar. Pagou caro, hein, Pascoal? Pagou muito caro. Teve gente que gastou R$4.500 para ver o jogo. Teve gente que gastou 1.000, teve gente que gastou 700, teve gente que gastou 400, mas teve gente que gastou 100 também, que é aquele ingresso do torcedor. Tá a torcida reclamando, vaiando. Teve isso, Pascoal, algum de 100 hoje? Oi? O de 100 é o ingresso mais barato para o torcedor nível mais alto das torcidas organizadas, aquela parte O que paga o sócio-torcedor. Só paga o sócio-torcedor, então consegue comprar com o ingresso mais barato com desconto de 50%. Então ele conseguiu, parte de 100 até 4.500. Foi esse o estabelecido. Para comprar o Fusquinha, Pascoal. Então, mas esse foi o preço do ingresso, por isso que deu 100. O São Paulo tem uma ideia de ter um faturamento de 30 milhões no jogo do Morumbi. Essa é a ideia do São Paulo de faturar. Mas assim, mas acho que demorou, hein, para aparecer vaia e crítica em cima da direção do clube. Demorou não, todo jogo tem. Já faz um tempo. Todo jogo tem. Não, apareceu muito na hora que anunciou a renda. Então, porque é isso, né? Esse foi um dos motivos da vaia. Foi um dos motivos da vaia. Pelo preço que foi cobrado pelos ingressos, a torcida ficou muito chateada. Aqui no Rio de Janeiro foi muito comentado isso. Então, anuncia o público. 67 mil e tal. E quando anuncia o valor arrecadado, é o momento que vem a vaia e a cobrança em cima da diretoria, que cobrou preços muito altos, né? Então, isso gerou, e é claro, aí a parte do jogo, né? Teve vaia para todo mundo, não foi só para o Gabigol, não. Teve vaia para o Cebolinha, né, que não entrou bem novamente, muito desconfortável, sem Fez um trabalho ali que, muito melhor que do Sampaoli, que do Vitor Pereira, que do Paulo Souza, que do Domi. Mas não foi o trabalho que todos esperam com a qualidade que tem. Foi um trabalho organizado, tudo, mas se esperava mais do Flamengo do Ceni. Tanto que o Flamengo ganhou depois do jogo, né? Porque foi uma combinação de resultados e eles comemoraram depois do jogo, depois do Inter. Né? Então, assim, poderia ter perdido aquele... O Inter perdeu aquele título contra o Sport dentro de casa, perdeu para o Sport dentro de casa. Ali ele perdeu o título. Né? Então, assim, tem... O Corinthians, por causa... Um gol por causa do bico da chuteira. O do Edenilson, né? O Edenilson faz o gol, mas tem o bico da chuteira na frente e foi invalidado o lance. Eu queria retomar dois aspectos, porque eu acho que o Flamengo vai passar também por uma remontagem de time. Que já era para ter acontecido, na verdade. Porque o Flamengo tem muitos contratos para renovar. Por exemplo, eu acho não renovar o contrato do Everton Ribeiro
uma grande loucura. Eu vou contar um segredinho para vocês aqui. O São Paulo está interessado no Everton Ribeiro. Quem? O São Paulo. O São Paulo? O São Paulo está interessado. O São Paulo está interessado no Everton Ribeiro. O Corinthians está interessado no Everton Ribeiro. Mas é um jogador vitoriosíssimo, entendeu? Everton Ele Ribeiro. é um bom jogador. Interessado. O São Paulo está interessado. 19 clubes do Brasil, da Série A estão interessados. Pois é. O Zinho tem razão, pelo menos você não. Ele joga nos outros 19. Campeão onde vai. Zinho, me responde, Zinho. Se você, o diretorzinho hoje, né, vamos dizer assim, tá lá no Flamengo, o Bruno Henrique não foi procurado para renovar contrato. Me explica um negócio desse. Não, ele desse. foi no início do ano, houve uma primeira conversa, o interesse do jogador foi logo de que quer permanecer, a diretoria que o procurou também, mas de lá para cá não houve uma evolução, não houve sentaram há algumas semanas aí atrás, mas a primeira proposta não agradou. Então não é uma coisa que está solucionada. Já tem, pelo menos tem uma conversa. Com o Everton Ribeiro nem teve. Tá, mas aí eu tô com uma dúvida aqui, porque a gente está falando que tem que ter uma reformulação do elenco. Mas aí não tem que renovar com o Everton Ribeiro, com o Bruno Henrique, com todo mundo, então não vai ter reformulação. Não, tem jogador que tem. Espera um pouquinho, por exemplo, tem jogador que tem que ficar, tem jogador que não dá. Felipe Luiz parece que já não sai. Davi Luiz também não. Davi Luiz acho que não tem mais. Sai mais? Não, tô falando que não vai ficar. Eu não sei se... Porque o Davi Luiz teve uma cláusula, gatilho que ele renovou automaticamente, mas me parece que não vai ficar. Davi Luiz, Felipe Luiz, o Cebolinha eu colocaria também porque desde que chegou nunca jogou. Que não vai ter como seguir. Pedro parece que também não. Então, naturalmente, alguns jogadores irão sair. Mas os líderes do elenco, tem o caso do Fabrício os caras Bruno. pesados do elenco são Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique. Mexe com esses caras ou não mexe? O Gabigol eu não sei, porque tá uma discórdia grande entre ele e o torcedor. O torcedor e como o Pascoal falou, não é por causa da festa, não. Às vezes, né, Bruno, o jogador, ele desgasta, ele vai ficando cansado, ele precisa mudar de ar. A gente falou aqui, o Everton Ribeiro, todo mundo quer o Everton Ribeiro se anunciar que não vão ficar com ele. Porque onde ele passou, ele foi campeão. O Bruno Henrique também. O Bruno Henrique, o Flamengo, que Palmeiras quer também, o Renato Gaúcho já deixou claro lá, seria muito bem-vindo aqui. O Bruno Henrique está na relação das prioridades do Palmeiras. Prioridade? O Palmeiras tem uma relação das prioridades e o Bruno Henrique. Se ele não renovar com o Flamengo, o Palmeiras faz questão de contratar. E o Palmeiras tem mais poder de investimento do que os outros. E o empresário do Bruno Henrique sabe isso. Claro que sabe. Você acha que o empresário do Bruno Henrique vai entrar de peito aberto numa reunião contra o Flamengo sem saber que o Grêmio quer, que o Palmeiras quer? Eu vou contar mais um. Que o São Paulo quer. Só que o São Paulo não tem um nível de investimento para contratar o Bruno Henrique. Porque o Bruno Henrique quer ganhar um salário mais alto do que ganha o Gabigol. Esse é o grande entrave. Também tem o caso do Fabrício Bruno, que é um baita... O Fabrício Bruno é o jogador, o zagueiro rápido. Já, né? E ele já rejeitou. O Fabrício Bruno ainda tem mais 1 ano ou 2 anos de contrato. Só que o Flamengo sabe que vai vir um desses times daí da Arábia e vai contratar o cara. Com esse nível de salário que ele tem, os caras levam. Então, essa é uma realidade que está sendo vivida. O Flamengo sabe o Flamengo não pode dizer que desconhece essa situação. Porque o Flamengo sabe que esses jogadores chamam a atenção do mercado e que eles têm mercado e grande. Né? Como disse o Zinho, eles jogam nos outros 19 do Campeonato Brasileiro. Sim. E jogam tranquilos, de terno. Assim, esse terno bonito que a gente está aqui. Então, eles jogam de terno em qualquer outro time. Do outro lado... Mas, Bruno... Desculpa, fala Zinho. A gente está falando muito de renovação dos atletas. Vamos dizer, algum desses que foram citados, eles têm contrato em vigência. O Gabigol mesmo termina no final de 2024. O próprio Fabrício Bruno também. São jogadores jovens ainda. Né? Então o momento não é bom, mas a gente sabe que esse desconforto com a torcida, se domingo o Gabigol se recuperar e jogar e fizer gol e for campeão, acabou. O amor volta, a paixão. Aí a coisa do torcedor a gente tem que saber dividir. Agora tem que ver a parte... de montagem de elenco para futuros campeonatos que vão vir ano que vem, né, com disputas que o Flamengo vai ter. Aí um diretor não tem que ir pela paixão, pela emoção, que é o momento, a torcida está cobrando mais esse ou aquele, né? Então o cara tem que ver financeiramente, né? O Cebolinha, rapaz, ele não foi contratado de graça não, então você vai vender de qualquer maneira. Muitos jogadores que outros clubes querem, eles já têm salários altíssimos, acima de 1 milhão por mês.
muitos jogadores citados. Eu não sei se qualquer clube do Brasil tem condição de pagar isso e fazer um contrato longo. Então, assim, essa é a ação da diretoria de ser responsável. Primeiro, é o São Paulo que vai continuar como treinador? Porque a arrogância e a prepotência dos dirigentes do Flamengo chegou a um nível que eles achavam que o time não precisava de treinador. Esses jogadores que nós contratamos e que fomos vitoriosos, e eu aplaudo, porque não é esse momento ruim desse ano que vai se desconsiderar o que esse time conquistou. 2019 até o ano passado, esse time ganhou tudo. Estava aí disputando todos os títulos. É um ano ruim, que ainda tem possibilidade. Está em aberto. O São Paulo ganhou de 1-0. Conforme revelado pelo seu empresário, Daniel Fonseca, a decisão quanto ao seu destino só será tomada no final deste ano. Vamos aguardar até dezembro para definir os próximos passos. Existem propostas tanto da Europa quanto da Arábia Saudita, mas até agora, sua preferência sempre foi permanecer e aprimorar sua situação. Por ora, tudo segue em calmaria, declarou Daniel Fonseca em sua conversa com o jornalista uruguaio Bambino Etchegoin. No início deste ano, Arrascaeta renovou seu contrato com o Flamengo, estendendo-o até o final da temporada de 2026. O jogador, que chegou ao clube em 2019 e também representa a seleção uruguaia, tem sido alvo frequente de clubes europeus e, mais recentemente, da Arábia Saudita.
outra coisa, de novo, vou aproveitar a experiência do Zinho e vou aproveitar a experiência do Silas de vestiário. Quando um vice-presidente, não é diretor, Pascoal, é vice-presidente do Flamengo, ele está abaixo apenas do Flamengo, vai no meio do vestiário, pode parar, Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Com que moral e qual o respeito que ele vai ter perante os jogadores, Pascoal? Como é que você vai cobrar de um jogador? O jogador vira para ele e faz o que fez o Gabigol quando cobrou do campo. Vai sair na porrada com ele porque não respeita mais. Aí ele tem que colocar o respeito na base da força. Porque no tete-a-tete ele já perdeu. Vocês viram a cara do Davi Luiz quando filma? O que o Davi Luiz faz? Entendeu? Sabe, então assim, é muita coisa amadora para um clube grande como o Flamengo. Também. Sabe, não dá. O Sampaoli, se eu fosse o diretor, se depois de 31 jogos, o meu treinador vem a público e fala assim, olha, todas as equipes que dirigi, os jogadores se adaptaram ao meu estilo. Sim. Agora, eu tenho que adaptar ao estilo e não estou bem. Depois de 31 jogos, se eu sou o diretor, eu falo assim, vem cá, meu filho, muito obrigado, tchau, um abraço. Tem que ser profissional. Acho que não tem nem vir para São Paulo com o Sampaoli. Você acha, Pascoal? Eu acho que não vai vir. Depois de uma porrada como essa, porque e alguns jogadores estão esperando que acabe o ano para ir embora. Pedro não quer mais. O Everton Cebolinha, ele já pintou a cara do Everton Cebolinha, tudo em troca do preparador físico dele, que o Flamengo queimou e mandou embora. Então isso tudo tem um preço. Eu acho que ele também não está preocupado não, viu? Ele tem uma multinha aí, né? Pois é, isso também é outra coisa e cansou, porque é só crítica. E não foi só ele não, esse argentino, o português também que estava no Bahia também xingaram de boa, ele não gostou. O Lages também, agora no Botafogo também, porque perdeu o jogo do Defensa e Justiça, depois perdeu o jogo em casa para o Flamengo. E aí também estava já querendo ir embora, ou seja, você não pode ficar apoiado numa multa rescisória ou não há, e lá na Europa é diferente, ou lá na Argentina é diferente. Não, mas o Sampaoli, a gente tem a imagem, vamos colocar de novo, porque essa imagem é muito sintomática do que aconteceu no primeiro tempo, no momento da pausa técnica, quando o São Paulo dominava o jogo acho que posso falar com certa tranquilidade, Pascoal? Não, até os 30 conforto, do primeiro tempo? Conforto. Com conforto. Tá? Aí tem a parada técnica, né? E olha só a diferença, o Dorival tá lá com a prancheta orientando os jogadores. E olha do outro lado do Flamengo, olá, Zinho. O Sampaoli tá indo de um lado para o outro e os jogadores conversando ali entre eles. Essa imagem, e aí, Zinho, nós estávamos juntos, eu não sei se você lembra. Na hora, me veio a final da Libertadores em Montevidéu. Quando a partida vai para a prorrogação, os jogadores do Palmeiras se reúnem ao redor do Abel e os jogadores do Flamengo estão conversando entre eles com o Renato de lado. Quer dizer, olha a situação do Sampaoli ali com todos os jogadores de costas para eles. Isso é um acontecimento que vem da semana. A reunião dos jogadores, a comissão técnica. Isso, não teve? Os jogadores se reunindo para ter um posicionamento, uma atitude. Isso é uma sequência. O que está acontecendo aí é uma sequência de fatos. Ele sai para o vestiário no primeiro tempo, antes de terminar, dá um chute numa grade. Faltando um minuto. Dá um chute numa grade sem necessidade. O que a grade vai resolver para ele? Fala para mim, o que a grade vai resolver? Isso é destempero, é despreparo, não está preparado. Ele não é um treinador, desculpa, Vilzinho, ele não é um treinador de bom contato. O que ele fez na seleção da Argentina? Os caras deixavam ele lá e ele ia embora sozinho pro vestiário. Ganhando, perdendo, ele não ficava. Pascoal, o Flamengo virou a seleção argentina pro Sampaoli, Pascoal. O que o Davi Luiz fez, foi exatamente o que o Messi e o Mascherano fizeram lá, pegaram a prancheta, fizeram o negócio e tal. Aí ele pergunta se era para colocar o Kun Agüero no jogo, né? Pergunta pro Messi. Muito bem ele perguntando. Zinho, o que você achou assim da diferença, né, da ascendência que o Dorival tem sobre o grupo em relação ao que o Sampaoli aparentemente ou visivelmente não tem sobre o time do Flamengo? Para iniciar um tapa, né, de luva na diretoria do Flamengo, que demitiu o Dorival dizendo que ele não tinha comando. Ganhou a Copa do Brasil e ganhou a Libertadores, mas não tinha o domínio do vestiário, o time não rendia, o time não jogava. E essa imagem poderia mandar para casa de cada um. Ô Landim, vê aí, ó. O Marcos Braz, o Bruno Spindel, todos da diretoria. Porque era para mandar embora amanhã. Isso aí tá escrito, tá escrachado ali, ó. Cara, esse cara aí, a gente não tá mais escutando o que ele tá falando, não. A reunião, durante a semana,
Isso aí eu já participei, Silas também, Zé Elias também. Às vezes a gente pedia para o treinador, para a comissão técnica, deixa a gente ficar um tempinho lá dentro. Reta final é a semana, deixa a gente bater um papo que a gente vai um cobrar do outro e tem gente que fica tímida de falar perto da comissão técnica. Pelo menos naquela época. O mundo... Cobra do jogador. Ali, aquele momento ali da parada técnica, ô Gabigol, você não tá me dando esse help aqui, ô Pedro, você tem que apertar mais aqui, ô Bruno Henrique, cai, fecha aqui. Ali é o momento para ele ajustar o que ele treinou durante a semana para botar essa formação diferente. E a gente viu o auxiliar técnico dele de bonezinho, que é filho do cara que agrediu o Pedro, que continua ali, que não adianta, que a atmosfera não fica a mesma. Claro. Falando mais do que ele. E os jogadores, que vou te falar a verdade... De repente, às vezes, é até melhor mesmo, porque os atletas vão escutar mais os caras experientes do que o cara que perdeu um controle. É um time que não tem estrutura tática, não tem um apetite. Hoje era a decisão do campeonato mais para o Flamengo do que para o São Paulo. O São Paulo, para mim, na minha opinião, estava com mais pegada, com mais vontade, com mais aplicação, jogando mais uma decisão do que os jogadores do Flamengo que estavam em casa. Isso passa pelo treinador Dorival Júnior, que eu quero destacar. Em vez de ficar falando do Sampaoli, eu quero me render mais uma vez ao Dorival Júnior, que não faz uma boa campanha no Brasileirão, que foi desclassificado nos pênaltis na Sul-Americana e não perdeu o controle do grupo. E continua com o grupo na mão e que hoje deixa no banco o Luciano e o Rames Rodrigues. Porque estrategicamente ele vai jogar com o Arrato e com o Nestor, que vão recompor melhor. E tem velocidade para chegar na frente com o Lucas e com o Caleri. É a mão do treinador que enxerga no Alisson fazer um segundo volante e o cara faz. Então, a vitória passa pela mão do Dorival Júnior. É, porque é muito claro como os jogadores têm a confiança e o respeito no trabalho do Dorival, Silas. Não, você perguntou, Bruno, para o Zinho a questão da diferença do Dorival para o Sampaoli. Mas esse contexto do São Paulo hoje, de bom grupo, esse contexto de... Porque o São Paulo não tem craque, o São Paulo tem o Lucas. Sim. Que voltou, o São Paulo tem o Rames, que foi craque em 2014, mas que ainda está devendo. Mas o Dorival, ele agrupa o time. E nem botou o Rames em campo, hein? Ele une o time. Essa é uma preocupação que, se a gente puder falar um pouquinho dela depois, eu tenho uma preocupação com relação a isso. O Rames também, de repente, jogar a toalha e falar, pô, não me quer, sei lá. Mas o Dorival, a gente lembra quando ele chega no São Paulo, qual é o contexto que estava no São Paulo? O Rogério Ceni brigando com o menino, o Thales, como é que era o nome do menino? Marcos Paulo. O Marcos Paulo. O Gabriel Neves, na reunião do grupo, também teve uma reunião lá no São Paulo, e ele falou pro Rogério Ceni, você não precisa me colocar para jogar, e nem me convocar, mas você precisa me dar oi e perguntar para mim o que eu estou fazendo de errado. O Diego Costa falou a mesma coisa pro Rogério Ceni. Então teve uma questão de gestão de grupo, que o Rogério Ceni, a gente espera que no Bahia agora já começou bem, com uma grande vitória sobre o Curitiba, que ele possa continuar, mas que ele possa melhorar também a parte da gestão. O Dorival, como o Zé falou, falando que ele não tinha o grupo, que ele não comandava, e não era nada disso. Não, mas muito Silas, pelo hoje, contrário. além dessa questão de acalmar o ambiente, a gente viu que o Dorival ele tem um controle tático ali da equipe que o São Paulo não tem. Ele fez as alterações. O trabalho de organização fez as alterações corretas. E entra o Hélito Paulista e entra o
Michel Araújo bem demais. Mas você sabe por quê, Bruno? Porque os caras acreditam no que ele está falando. Sim, sim. Porque tem um começo e meio e fim de um trabalho, tem uma consequência de um olhar nos olhos, falar assim, ó, vem cá, faz aqui. Luciano, provavelmente, conhecendo o Dorival, ele falou assim, Luciano, vem cá, hoje você vai ficar fora. Por quê? Porque eu vou utilizar o Nestor, vou utilizar o Wellington Rato para voltar aqui na marcação para ajudar. Lucas fica sozinho. E outra, né, Zé? Na partida contra o Inter, ele tentou usar os três juntos, não deu certo. E ele falou durante o jogo, no pós-jogo contra o Inter, ele falou assim, ó, é o seguinte, as substituições, tudo foi feito pensando no jogo de domingo. Isso. Estamos pensando. Então, o que ele fez no Inter? Provou, vamos experimentar esse jogo aqui, ó. Não deu certo. Ele já convenceu os jogadores ali, não Mas ele mostra justiça no trabalho, Zé. Ele põe o Luciano contra a LDU lá e o Luciano muda o jogo contra a LDU lá. O gol do Lucas é passe do Luciano, que entrou muito bem. No jogo seguinte em São Paulo, ele bota o Luciano para jogar. Sim, mas titular. É só, vamos voltar, eu vou chamar o vovozinho, né? Não posso falar o onzinho, porque o pessoal leva para o outro lado. Mas é o vovozinho. É só lembrar o que o Dorival fez quando assumiu o Flamengo. Tava cheio de problemas, um monte de coisa. Ele colocou todos para jogar. Ele colocou todos para jogar nos 3 primeiros jogos. Aí falou, jogaram todos, beleza, tranquilo, ninguém vai reclamar porque agora eu vou montar o meu time. E montou o time. Dentro das suas dificuldades, limitações, teve que adaptar o Gabigol, e aí o Gabigol... Junto com o Pedro aí a gente tem que tocar um pouco no assunto. O Gabigol é um Gabigol diferente do Dorival Júnior. Não é minha posição, não é minha posição. Hoje ele começou do lado, né? O Pedro um pouco mais centralizado, começou do lado, mal também. Né? Então, assim, tem uma série de coisas, mas o Dorival mostrou, tanto para o Flamengo, quando ele esteve no Flamengo, como no São Paulo agora, o que é gestão, o que é entendimento de adversário, características dos adversários, como eu vou montar a minha equipe, como eu faço para tirar o melhor dos meus jogadores. Porque para dizer que o time do São Paulo tecnicamente é melhor do que o Flamengo? Não é. Como é que se joga uma decisão? Eu sempre escutei, decisão não se joga, se ganha. Entra no campo, eu vou falar o que a maioria dos... Na época, né, nós falávamos isso, os treinadores, e se puxar aí na internet vai ver aqui no túnel, no jogo contra o Palmeiras, em outros jogos também, vamos entrar pra porrada, só vamos sair daí morto, vamos jogar até o final. Era assim. O que o time do Flamengo fez hoje? Jogou 45 minutos porque já estava perdendo de 1-0. Porque se não tivesse perdendo de 1-0, provavelmente estaria esse marasmo todo. Sim. Né? E entraria em desespero nos últimos 15 minutos, porque saberia que no jogo contra o São Paulo aqui ia ser diferente e teria que se comportar de forma diferente. Eu particularmente, não consigo entender, sabe, tanta coisa em relação a São Paulo. Não consigo entender. Não consigo. Sinceramente, não consigo entender. Um treinador que chegou com honras e pompas, mas no Atlético fez, no Cruzeiro, no Santos fez um bom trabalho, chegou. O Santos, se eu não me engano, o Santos foi o primeiro trabalho dele. Aqui no Brasil Aqui no Brasil. Como ele deixou o clube? A maneira como ele saiu e como ele deixou o clube arrebentado. Toda semana, todo jogo, ele brigava com o treinador, falava que queria reforço e tal. Ele foi no Atlético Mineiro. O que ele ganhou no Atlético Mineiro? Ele escanteou a base do Atlético Mineiro. Sim. A base do Atlético Mineiro, o departamento do Atlético Mineiro não existiu para ele. Ele ganhou o quê? Um campeonato mineiro. Foi um campeonato mineiro. Sim. Mas ele fez um bom trabalho. De novo, como ele deixou o clube. Sim. Como foi feito o clube. E aí você vai lá, tem um problema de gestão com o Vitor Pereira, que já foi um outro erro, né? Aí você traz um cara que na gestão é péssimo. Nas ideias de campo é péssimo. Como é que você vai pedir para o Flamengo perde, pressiona o tempo todo? As informações que eu tenho é que todos os treinamentos são perde, pressiona. Que não tem uma questão tática, uma coisa desenvolvida, uma coisa que você tem planificado. E não tem, porque se você observar, se você tem quase 39 jogos, quase 39 ou 40 jogos à frente do Flamengo. Eles estavam nessa média, os dois, né? Mais ou menos. Eles chegaram na mesma semana, no meio de abril. Sim. Então, Zé, esse é um bom exemplo. Isso. O Dorival e o Sampaoli, eles chegaram no São Paulo e no Flamengo, respectivamente, na mesma semana. Olha a diferença que existe no trabalho de um e de outro, E o ambiente. E o ambiente, tudo, né, que envolve. O Dorival consegue dar essa leveza ao trabalho e consegue conduzir isso com uma palavra que é básica no futebol: educação. Trata as pessoas com educação. Desde a portaria até entrar no campo para falar com os jogadores. A palavra que norteia o trabalho do Dorival é educação. Trata todo mundo com educação, com respeito. E você é capaz de ouvir a mensagem que vem do jogador para você e você é capaz de passar a sua mensagem para o jogador.
E aí é que o Dorival tem uma grande vantagem sobre muitos outros treinadores do futebol brasileiro nesse momento, que é saber agrupar os jogadores em torno da proposta. Essa imagem dele com a prancheta eletrônica, mostrando para o jogador o que ele tem que fazer, é o que o cara fez no treino. Eu quero que você repita aqui. Ó, o seu posicionamento é esse. Eu preciso que você faça isso. E eu quero que você faça esse tipo de ação para me ajudar, para a gente ajudar o São Paulo a se classificar. Então, essa palavra educação, ele conhece muito taticamente, conhece muito o adversário, posiciona muito bem o time, enxerga o que está acontecendo no jogo. E eu quero, o Silas falou que ele fez as alterações nos pontos que ele tinha que fazer. E tirou os caras, por exemplo, o Alisson saiu machucado, o Lucas saiu machucado, só com cãibra, e as outras posições ele viu. O Nestor voltou no segundo tempo morto. Sim. Trocou. O Wellington Rato estava morto, dava aquele piquezinho para não chegar. Trocou. Então, ele vai percebendo as coisas. Eu só achei, por exemplo, que quando o Gabriel Neves entra, ele entra fora do ritmo do jogo. E os passes que saíam... Ele achou que não fosse entrar. Mas é normal que isso aconteça e aí dessa discussão vem a luz. Tá, é bom que a gente tenha esse tipo de discussão, mas eu sou obrigado a concordar com ele. Essa é uma obrigação que eu tenho. Eu nem viria com ele para o jogo de São Paulo. Vocês trocariam? Agora! Trocaria também, Zé? Agora! Eu trocaria agora. Bruno, você toma de 3-0 do Atlético Paranaense, você não vê a cor da bola e você repete a mesma formação. Ô, Zé. Você só troca o Davi Luiz pelo Pulgar. Será que ele não viu o Vitor Hugo jogando, que não tinha Pulgar condições? que foi vaiado na trocaria também, Silas? Até porque, se ele ganhar a Copa do Brasil contra o São Paulo no Morumbi, ele também vai ser mandado embora. Você já trocaria, Silas? Eu acho. Também? Eu acho que já é a hora. Eu acho que tem, porque não vai sair mais. Não tem mais nada para fazer disso porque aí. mesmo se ganhar, ele vai ser mandado embora. E a chance do Flamengo ganhar no Morumbi é não ter o Sampaoli no banco. E eles estão todo mundo lá, ó, a nação rubro-negra está toda de joelho. Vai todo mundo para a praia hoje de Copacabana pedir para o Arrascaeta voltar, pelo amor de Deus. Porque a esperança deles é que o Arrascaeta mas aí se manda embora, quem que assume? Não, o problema é se o Arrascaeta voltar, quem que sai? Quem sai? Se o Arrascaeta voltar? Não, voltar, quem sai? O problema é que assim, você não tem uma lógica. Precisa ver se vai ter o Gabigol. Sim, mas você precisa saber mas na cabeça do Sampaoli não tem uma lógica. Porque o Zé, como é que o cara faz 40 jogos e não repete um time? Mostra que não tem uma lógica? Ele fez um baita jogo contra o Botafogo, não fez? Sim. E o time é totalmente diferente? Sim, mas Por que ele não repete? Mas é o que eu estou dizendo, Bruno. Quando funciona, ele troca. Quando não funciona, ele mantém. Eu não sei. Sabe, não tem lógica. Pode ser que ele esteja com um bilhete comprado da Aerolíneas Argentinas. Mas, vamos lá. Então, se a direção... Você, então, também entende que o Sampaoli... Que se você fosse da direção do Flamengo, que o Flamengo deveria demitir o Sampaoli já para a próxima partida. Então, vai quem no banco? O que o Flamengo faz? Não, aí, assim... se eu tivesse ganhando o que eles ganham lá como diretor,
eu te daria essa resposta com mais convicção. Hoje eu sou aqui um comentarista, não estou lá no dia a dia, Sim. né? Eu ia aqui meio que chutar um nome, algum treinador brasileiro, né? Não traria ninguém do exterior agora, que é a moda é essa, né? Treinador estrangeiro. O pessoal, eu recebo muita mensagem, o pessoal me cornetando, me xingando, dizendo que, eu não gosto de treinador estrangeiro. Não, eu gosto de treinador bom. Eu também. E bom dos estrangeiros que estão aqui é o Vojvoda, é o Abel e o Jorge Jesus. Os outros tentaram, estão igual todos que a gente tem. Estrangeiro que sobressai, que faz trabalho diferente, que ganhou campeão, Carioca foi campeão, tudo. Foi campeão da Série B, campeão com o Vasco. Foi campeão de tudo, tudo. E ele é subestimado, o Dorival Júnior. Então, assim, o trabalho que o São Paulo faz no Flamengo, cara, se botar o Felipe Luiz lá para essa reta final com o Davi Luiz, vai fazer melhor do que ele. Vocês acham que existe isso? Tu tá também... Não, e tem que Não tirar. vai fazer isso, não vai fazer isso. Mas eu acho... Desculpa, só para completar... Só para completar, eu acho que assim, para o ambiente, numa semana decisiva, eu acho que ele não tem mais capacidade para motivar, organizar e preparar esse time para uma decisão. Fala, Silas. Não, e a gente tem que, quando a gente fala de diretoria, o Zinho nomeou aí 4, 5 diretores e outros que estão lá também. A gente tem que tirar o chapéu para a diretoria do Palmeiras, porque o Palmeiras perde para o CRB em casa, o Palmeiras perde para o Defensa e Justiça em casa e o Palmeiras perde para o Flamengo em casa. 3 decisões e fica fora. E o que o Cícero de Souza fez? Que o pessoal que estava na diretoria do Flamengo, o Anderson Barros, no momento, seguraram o Abel. E num time tão gigante quanto o Flamengo, quanto o São Paulo, quanto o Grêmio, quanto o Inter, quanto o Corinthians, qualquer um que a gente falar aqui. Então a diretoria, nesses momentos, ela tem um papel fundamental. Agora, diferentemente do São Paulo e no Atlético Mineiro, o Cícero de Souza, eu falei com ele, ele falou, nós estamos gastando muito dinheiro na base. Muito, não é pouco não. E nós vamos ver isso aí daqui 1, 2, 3 anos. E olha a base do Palmeiras, o que é, a base do Atlético Mineiro, o que é hoje. Você não tem jogador da base praticamente jogando no time de cima. Por quê? Da passagem do São Paulo e lá. Então, mas quem é que tem que entrar nesse circuito? É a diretoria, obviamente. Porque aí você pode até argumentar assim, né, Pascoal? Mas é que o Abel conquistou de cara uma Libertadores. O Dorival também. E foi mandado embora pela direção do Flamengo. Eu disse no começo do ano... Sem o Arrascaeta, né, Bruno? Porque o Arrascaeta estava machucado.
Dorival, do trabalho do Sampaoli, mas em determinado momento vocês falaram que o São Paulo entrou para decidir e o Flamengo não. Por que o São Paulo foi melhor? Porque ele foi mais organizado ou porque a atitude dos jogadores foi melhor? Tudo. Mas isso da atitude dos jogadores também foi evidente. Em todos os aspectos. Você vê a atitude dos jogadores do São Paulo, perdem a bola, recompõem, pega o seu posicionamento, atento, todo mundo cobrando dentro de campo, faz isso, faz aquilo, né? Todo mundo sabendo quais as suas funções, com a bola, sem a bola, com a bola se apresentando todo mundo para jogar. Né? Em determinados momentos o São Paulo se apresenta com 4, com 5 para poder finalizar. E perde a bola, você vê todo mundo voltando, recompondo, fazendo as suas funções. E além do que? Do entendimento do que é necessário para uma partida de final. Sim. Todo mundo se entregando, correndo ao máximo, 100%. Por que o Lucas saiu com cãibra hoje? Porque ele correu demais. Então ele saiu. O Alisson. E aí tem que colocar na conta do Dorival, né? Porque o Alisson jogando por dentro foi o Dorival que insistiu, né? Foi o Dorival que encontrou essa situação, se eu não me engano, no jogo, nas finais, nas partidas contra o Palmeiras. Por quê? Porque ele coloca um cara mais técnico, que tenha o poder de marcar, mas ao mesmo tempo com a bola nos pés ele joga. Então ele dificulta para o adversário. Sim. Né? Porque o adversário perde essa bola e tem que correr atrás. E o Alisson dá essa qualidade de jogo para a equipe do São Paulo. E você vê a motivação, Bruno. A motivação dos times do São Paulo. Na dividida, a dividida vai ser minha. Se tiver que fazer aquela falta tática, vai ser falta tática que eu faço. O Flamengo era favorito no Maracanã, por conta desse retrospecto negativo do São Paulo também, de 10 jogos sem ganhar fora de casa. A gente tem a visão do Flamengo, daquele time que a qualquer momento vai decidir o jogo. Da qualidade individual, da qualidade técnica dos jogadores. Mas se você pegar hoje o time do Flamengo, pouquíssimos conseguiram fazer alguma coisa. Sim. Aparecer em algum momento com alguma jogada. Poucos. Essa jogada que faz o Gerson, ela começa num erro de saída de bola do São Paulo, que deveria matar a jogada, não matou, permitiu o contra-ataque rápido. Essa foi a melhor jogada do Flamengo. Se eu não tenho dúvida, essa foi a melhor jogada do Flamengo no jogo. Essa é a do Pedro, o cabeceio do Pedro. Porque a do Pedro é bola carambolada, né? A bola já está carambolada. Então, eu acho que nesse instante o Flamengo conseguiu a melhor jogada. Mas poucos jogadores se destacam. Quando todos deveriam se destacar pela qualidade técnica de cada um. Mas a qualidade técnica só vai aparecer quando o time estiver bem arrumado. E isso não tá. Quando o time do São Paulo está bem arrumado, o Lucas joga o que jogou hoje. O Beraldo joga o que jogou. O Pablo Maia só jogou posicionado. Sabe quem é o Pablo Maia? Lembra? É que os mais jovens não vão lembrar. Chicão. Chicão jogava com essa tranquilidade aí no meio campo. Se precisava, ele dava uma machadada no cara também. Não tinha conversa, não tinha moleza com ele, não. E o Pablo Maia executou um trabalho perfeito hoje no time do São Paulo, nessa função de primeiro volante, parado. Função que o Zé Elias fazia com brilhantismo, né? Função que o José executava com tranquilidade. E o garoto jogou demais. O time do São Paulo é organizado e tem peças que podem desequilibrar. Um centroavante como o Caleri não pode ficar longe dele em nenhum instante. Você acha que o Matheus falhou aí na saída ou não? O cruzamento foi muito bem feito ali. Pra mim foi muito bem feito. Foi bem feito. O arco sai dele. E ela estava alta, ela fez a curva assim, vai saindo dele. Ô Zinho, você falava sobre essa questão também, então, de atitude dos jogadores. Para você ficou claro, assim, isso também? Ou não, é um time desajeitado que acaba limitando a condição dos atletas do Flamengo?
Eu acho que passa primeiro pela desorganização de time. Tá. Né? Os jogadores não têm funções definidas. A gente percebe que correm, tentam, mas corre errado. Né? Você vê os contra-ataques do São Paulo sempre encontra jogador livre. O que o Lucas Moura flutuou nas costas da primeira linha defensiva ali, só o Pulgar que ficava um pouquinho ali, que também não fez um bom jogo, né? E é uma escolha muito do Sampaoli também, mas não fez um bom jogo. E o Lucas dominou todas essas bolas na intermediária ofensiva, criando dificuldade para o sistema defensivo do Flamengo. O próprio lado esquerdo do São Paulo, o Pascoal destacou aí o Caio Paulista, mas para mim quem fez uma partidaça foi o Nestor. Tanto sem Jogou a bola demais. como a bola. E eu até dei uma cornetada no Dorival quando ele não coloca ele para jogar contra o Inter lá. Ele ficou no banco. De repente já era uma estratégia do Dorival para o jogo de hoje. Para ter ele inteiro o jogo de hoje. Né? E o Nestor, para mim, foi uma peça importantíssima pelo lado esquerdo. Baixava as linhas ali, vinha na linha do Pablo Maia, do Alisson. E o Rato fazia do outro lado isso também, né? Um 4-4-2 e muitas vezes até o Lucas também baixava, fazia um 4-5-1, só o Calleri um pouco mais à frente. Mas o que vocês destacaram também, o Calleri fez o gol, segurou muitas vezes a bola na frente, mas a dedicação dele, pressionando os zagueiros, pressionando a saída de bola do Flamengo, é o quê? É um time organizado, é um time que todo mundo corre junto e tirou o que o Flamengo tem de bom, uma boa saída, um trabalho de bola. O Rafinha colocou o Bruno Henrique no bolso hoje. Porque ele já jogou com o cara, porque ele conhece o cara. Eu não vou ficar aqui na linha aqui defensiva aqui atrás, deixar ele receber e vir na velocidade, na passada larga. Eu vou diminuir, eu vou ficar do lado dele para ele nem receber a bola. Então, assim, eu acho que no Flamengo é a desorganização do treinador. Isso faz com que os atletas corram errado. Em alguns momentos também achei displicentes para uma decisão, por mais que está desorganizado, mas um conversa com o outro, um chama o outro, um fala com o outro. Então achei um São Paulo com mais apetite para decisão do que os jogadores do Flamengo. Agora, passa muito pela disciplina, organização, tática, vontade e aplicação do time do São Paulo. Então a gente vai lá direto para o Maracanã, porque o Jorge Sampaoli fala e a gente acompanha aqui no Sport Center a entrevista do técnico do Flamengo. Vamos lá? Eu acho que o primeiro tempo o time estuvo muito impreciso, muito nervioso. A não ter precisão desde o jogo, não tuvo a capacidade associativa de poder chegar, ni siquiera individual, en algún tipo de desnivel. Entonces hizo muy complicado llegar al arco rival porque la bola no solamente llegaba en disputa. Entonces como la bola llegaba en disputa y no ganábamos las disputas individuales, la bola voltaba. Entonces me parece que fue un primer tiempo extremadamente bajo de Otimi. Comparto con vos.
que hubiera sido solamente tener una capacidad cualitativa para superar los duelos del partido que en el primer tiempo ganó Sao Paulo. En el segundo tiempo no fue así. En el segundo tiempo el Timi empujó, Sao Paulo no existió en el campo y no tuvimos la capacidad. No, que nosotros yo tengo la ilusión que vamos a salir campeones. Vamos a salir campeones. Tengo toda la ilusión. Y aparte, quiero aclarar que nos, cuerpo técnico, en la proyección, en la planificación y en todo lo que va, cada detalle do jogo, estaremos pendientes, com muita ilusão. Sampaoli, boa noite. Bruno Vilafranca da S1 Live. Eu estou aqui com as estatísticas da partida e estou vendo que no primeiro tempo o Flamengo teve 39% de posse de bola, nenhuma finalização. E o São Paulo teve, claro, 61%, conseguiu 4 finalizações, uma delas foi o gol. E no segundo tempo o Flamengo teve mais posse, teve 63% a 37% do São Paulo. Você entende que essa posse de bola maior no segundo tempo tem a ver com uma imposição tática do Flamengo ou o São Paulo, naturalmente, por estar vencendo a partida, recuou, deu campo ao Flamengo e, mesmo assim, não conseguiu o Flamengo furar o bloqueio do São Paulo e acabou saindo com a derrota? Aqui você atribui essa superioridade na minutagem do Flamengo na posse de bola. Eu creo que São Paulo propuso duelo en todo el campo. En el primer tiempo no nos dejó jugar, nos generó imprecisiones y no fuimos ganadores de vuelo. Segundo tiempo creo que Otivi estuvo más decidido, más plantado en un campo y logró superar. Ahora sí, sinceramente no puedo saber si una cosa condiciona a la otra. Sé que Flamengo tuvo volumen, tuvo imprecisión en el último tercio porque no tuvo claridad para ejecutar ese dominio. Sao Paulo el primer tiempo fue mejor porque ganó duelos sin ser mucho mejor que nos, pero una final. Entonces creo que en la diferencia de los dos tiempos estuvo la precisión de un Timi e a imprecisión ofensiva de outro. São Paulo, boa noite. André Luiz, Rádio Manchete. O Matheus Cunha provou ser um excelente goleiro, mas pelo fato de ser jovem, nos pareceu até que falhou no lance, titubeou no lance do gol do São Paulo. Não seria para se tratar de uma decisão, mais afeição para o Rossi ser o goleiro pela experiência que tem, a visão de jogo, de experiência internacional? A verdade é que Matheus Cunha, de mi llegada, ha tenido rendimiento muy alto, sido tentado de Premier League, de arquero de la selección olímpica de Brasil, tuvo un crecimiento muy grande, mas yo acho que de Flamengo. Nosotros llegamos aquí, como fue siempre, con una crisis futbolística de muchos finales perdidas. Hemos intentado meter un ADN de una manera de sentir de entrenador, un fuchibol que eu siento y que gosto. Ainda, por eso falo también que intenté, pero sigue siendo mi responsabilidad seguir intentando hasta que esto acabe. Mas, sinceramente, como você fala, no está muy longe de aquellos times que yo tuve y que pretendo este time. São Paulo aqui, Patrick Cohen, boa noite.
Queria saber de você das suas escalações. Você não costuma repetir, é uma das suas marcas. Você não acha que essa falta de sequência de um time titular afeta a evolução do Flamengo ao longo da temporada? Obrigado. Puede ser, mas sinceramente eu trato de colocar siempre o escalar o hacer una escalación de time de los mejores que están. Creo que en esta etapa en el Flamengo creo que muchas posiciones han repetido muchas veces y que creo que en otros lugares he tenido más variabilidad que en este lugar. Mas las relaciones se van construyendo. Este time que no precisa de relaciones porque ya las tiene Pedro, Gaby, Bruno Enrique, Ribeiro, mucho tiempo juntos. Y cuando esas relaciones están bien, por naturalidad individual, o ha tenido vuelos increíbles. Mas ahora tenemos que seguir insistiendo para que esas relaciones nos provoquen, como el segundo tiempo que tuvimos dominio, que se generen a través de situaciones, porque si no es un dominio fraco, en realidad. Un dominio, como digo, es un... claro, como que uno está encima, pero sin la convicción de matar a un rival, de acabar el juego, sin decisión. Eso lo falaba con él también. Yo falé que el sufrimiento es para mí y que la felicidad para jugar tiene que ser el jugador. Acá había que jugar un juego con mucha felicidad, porque es una final y no lo hemos logrado. Jorge, boa noite, aqui à sua direita. A gente estava até comentando assim, talvez dois dos bons jogos que o Flamengo fez sob seu comando, contra o Grêmio lá em Porto Alegre, contra o Botafogo 20 dias atrás, teve algo de muito parecido, que era um meio-campo mais forte, com 4 jogadores, um meio-campo mais preenchido e 2 jogadores na frente. Lá foram Gabriel e Bruno Henrique, contra o Botafogo, Pedro e Bruno Henrique. Por que talvez você não tenha pensado em repetir esse modelo nessa decisão, já que com você o time assim, deu boas respostas com 4 homens no meio-campo? Você entendeu que para esse jogo isso não era um modelo ideal? Sí, pensé también, mas la única duda era São Paulo, boa noite, Guilherme Xavier aqui. Eu queria que você explicasse o quanto que o time sentiu falta do Arrascaeta hoje, porque especialmente no primeiro tempo se viu o Flamengo dando vários chutões, o time bastante desconexo. Queria entender o quanto que uma possível volta dele para o jogo de volta, mesmo que não 100%, pode interferir nas chances de título do Flamengo. Nosotros siempre lamentamos que no esté Arrascaeta, porque es un jugador determinante, que determina cosas, que ha determinado, pero también han sido determinantes en este club, Bruno, Gaby, Pedro, gente también que ha determinado juegos. Entonces, sí, espero que Arrasca se recupere y se puede jugar mejor, pero tenemos que hacernos cargo de la realidad, que toque y dar la cara, porque en realidad hoy nos faltaron argumentos desde la proyección y de la ejecución, porque podíamos haber, como se dio el segundo tiempo, podíamos haber ganado el partido tranquilamente. Nos faltó un poco de furia. São Paulo e Bruno Castanha, você falou, no começo do seu trabalho, o Flamengo dava muitos contra-ataques, muitas transições, né, para o adversário. Em vários jogos, né, os principais jogos com Fluminense, Grêmio e outros que a gente pode lembrar, você teve os 2 volantes. Você acabou de responder para o Eric que não pensou em ter hoje 2 volantes, né, no meio-campo. Mas o São Paulo também hoje tinha superioridade numérica do tempo todo no meio-campo, e esse equilíbrio nesses jogos específicos também foram no Maracanã contra o Fluminense, por exemplo. Não foi um jogo que o Flamengo controlou mais, teve mais posse, conseguiu marcar mais alto, pressionando, distribuindo melhor os espaços, né, no campo. Por que não? Você hoje falou que nem pensou em ter 2 volantes.
Mas não é um melhor equilíbrio para cima do Flamengo hoje? Obrigado. Puede ser, pero yo pienso más en la falta de ese equilibrio ofensivo de Otimi. Pienso más en eso. Si Otimi hubiera logrado desequilibrar ofensivamente, claro, una cosa limita a la otra. De colocar un volante defensivo en vez de un delantero, a lo mejor no hubiera dado más rigurosidad en los duelos que propuso Sao Paulo en el primer tiempo, más una decisión. Yo creo que con Sao Paulo, con Botafogo, Otimi jugó también 2-3-2-3, más jugó con Wesley un poquito más subido por el carril derecho. Entonces, falo que siempre la ausencia la ausencia de Luis Araujo también es una ausencia que nosotros sentimos porque es un extremo por derecha que nos hubiera dado también un poquito más de profundidad, la de Arrascaeta, más como falo. O sea, lo que pasó es consecuencia de un montón de